Antes de iniciarmos a nossa análise de hoje, é fundamental deixar um aviso claro e transparente para todos os nossos inscritos e ouvintes. Este canal não é da direita, e muito menos da esquerda. O nosso compromisso é exclusivamente com a verdade, com os fatos e com o jornalismo de profundidade. O nosso único objetivo aqui é deixar vocês muito bem informados. Nada mais do que isso. Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Goiás News Notícias. O tema de hoje exige atenção redobrada, análise fria e um olhar atento às engrenagens que movem os bastidores do poder e da economia no nosso país. Vamos falar sobre um movimento que tem gerado intensos debates na esfera jurídica e política. Um movimento que envolve o senador Flávio Bolsonaro e o ex-executivo do Banco BMG, Carlos Augusto de Almeida Ramos, mais conhecido no mercado financeiro e no meio jurídico como Carlos Vorcaro. De acordo com informações que circulam nos bastidores da República e que foram levantadas por fontes de investigação, não estamos falando de um evento isolado. Os registros apontam para um segundo encontro entre as duas figuras. E é justamente a repetição deste contato que acende o alerta vermelho nos órgãos de controle e levanta uma questão que, até o momento, não foi devidamente respondida. Mas para compreender a gravidade e a complexidade deste cenário, nós precisamos ir muito além da superfície. Nós precisamos entender o contexto, o modus operandi das investigações financeiras e, principalmente, desvendar o grande mistério que paira sobre este caso. A pergunta que não quer calar, e que é o cerne desta nossa análise de hoje, é a seguinte: onde estão os milhões destinados à produção do suposto filme? Para aprofundar este tema, nós precisamos dividir a nossa análise em 3 pilares fundamentais. O primeiro pilar é o contexto das relações institucionais e financeiras. O segundo pilar é o funcionamento do mercado audiovisual e o rastreamento de capitais. E o terceiro pilar é o trâmite legal e a importância da transparência para a democracia. Vamos ao primeiro pilar. A relação entre políticos de alto escalão e executivos de grandes instituições financeiras sempre foi um tema de escrutínio público. No caso específico que envolve o Banco BMG, o histórico já é de conhecimento público e faz parte de inquéritos que tramitam no Supremo Tribunal Federal. Quando a notícia de um novo encontro entre Flávio Bolsonaro e Carlos Vorcaro vem à tona, a preocupação dos investigadores não é sobre o direito de reunião, que é garantido pela Constituição. A preocupação é sobre a natureza, o teor e as possíveis consequências financeiras desses encontros. Em investigações de colarinho branco e de desvio de finalidade de recursos, o que os peritos financeiros buscam são os padrões de comportamento. Um único encontro pode ser classificado como uma coincidência ou um contato social. Mas a reiteração desses contatos, especialmente em um período onde há questionamentos sobre a origem de recursos para projetos pessoais ou paralelos, exige uma explicação detalhada. É preciso que se investigue a fundo a relação entre as partes. O que foi discutido? Quais foram os acordos verbais ou escritos? Houve troca de favores, intermediação de negócios ou alinhamento de estratégias que fujam da legalidade? É aqui que nós entramos no segundo pilar da nossa análise, que é o grande nó da questão: o suposto filme. O mercado audiovisual no Brasil é uma indústria complexa, que movimenta bilhões de reais anualmente. A produção de um filme, especialmente um que envolva figuras políticas ou temas de grande repercussão, exige um aporte financeiro robusto. Os recursos para a produção audiovisual no Brasil geralmente vêm de 3 fontes principais. A primeira é o investimento privado direto, onde empresas ou indivíduos aportam capital próprio visando o lucro futuro da obra. A segunda é o financiamento bancário, onde instituições de crédito avaliam o risco do projeto e liberam verbas. E a terceira, e mais comum no Brasil,
É o uso de incentivos fiscais, como a lei do audiovisual, onde empresas destinam parte do imposto de renda devido para a produção de obras culturais. Diante deste cenário, a pergunta que os órgãos de controle, como o COAF, a Receita Federal e o Ministério Público Federal, precisam responder é extremamente objetiva. De onde saiu o dinheiro para este suposto filme? Se o dinheiro veio de investimento privado, quem são os investidores? São pessoas físicas ou jurídicas? Qual é a origem lícita desses recursos? Há uma rastreabilidade clara que comprove que o dinheiro não é fruto de caixas 2, de lavagem de dinheiro ou de desvios de verbas públicas. Se o dinheiro veio de incentivos fiscais, a obra se enquadra nos critérios técnicos exigidos pela Agência Nacional do Cinema, a Ancine? Há algum conflito de interesses entre os produtores do filme, os investidores que usaram a lei de incentivo e os políticos envolvidos na aprovação de medidas que beneficiam o setor? E se o dinheiro veio de financiamento bancário, quais foram as garantias apresentadas? Um projeto de filme, por si só, é considerado um ativo de alto risco por qualquer instituição financeira séria. Portanto, é natural que se questione se houve a utilização de laranjas ou de empresas de fachada para obter esse crédito, burlando as normas de compliance dos bancos. A ausência de respostas claras sobre a origem e o destino desses milhões é o que transforma um simples projeto cultural em um alvo de investigação criminal. O dinheiro no sistema financeiro moderno deixa rastros. Cada centavo que entra e sai de uma conta bancária é monitorado por algoritmos sofisticados. Quando há a movimentação de grandes somas sem a devida justificativa econômica, o sistema emite alertas automáticos. E é a partir desses alertas que as quebras de sigilo bancário e fiscal são autorizadas pelo Poder Judiciário. É fundamental que a população compreenda como funciona essa engrenagem. A investigação financeira não se baseia em fofocas de corredor. Ela se baseia em cruzamento de dados. Os investigadores pegam a declaração de imposto de renda dos envolvidos, cruzam com as movimentações bancárias, identificam as empresas que prestaram serviço para a produção do filme e vão atrás dos fornecedores. Se uma empresa de iluminação foi paga com um valor muito acima do mercado, isso é um indício. Se uma locadora de equipamentos não existe fisicamente no endereço declarado, isso é um forte indício de fraude. Portanto, quando se questiona onde estão os milhões para o suposto filme, não se está apenas perguntando sobre a produção de uma obra de arte. Está se perguntando sobre a integridade do sistema financeiro nacional. Está se questionando se as leis do país estão sendo respeitadas ou se estão sendo usadas como cortina de fumaça para a movimentação ilícita de capitais. Avançando para o nosso terceiro pilar, nós precisamos falar sobre o peso institucional e a importância da neutralidade nestes momentos. Vivemos em uma época de extrema polarização, onde qualquer notícia envolvendo figuras políticas é imediatamente filtrada por viés ideológico. Se a notícia é ruim para um lado, o outro lado celebra. Se é boa para um lado, o outro lado ataca. Mas a justiça, a lei e a investigação criminal não devem ter cor partidária. A presunção de inocência é um pilar fundamental do nosso Estado democrático de direito. Até que se prove o contrário, com base em provas robustas, em perícias contábeis incontestáveis e no devido processo legal, todos são inocentes. O Goiás News Notícias reforça este princípio. Nós não estamos aqui para condenar ninguém antecipadamente. O nosso papel é iluminar os fatos, fazer as perguntas difíceis e cobrar das autoridades competentes a devida apuração. Por outro lado, o direito à investigação também é um pilar da democracia. Se há indícios de irregularidades, se há encontros que geram dúvidas sobre a origem de recursos milionários,
É dever do Estado investigar. Omitir fatos, esconder documentos ou dificultar o trabalho da Polícia Federal e do Ministério Público é um crime contra a sociedade. A sociedade brasileira está cansada de escândalos. A população quer saber se o dinheiro público ou o dinheiro do sistema financeiro está sendo usado de forma correta. Quando se fala em milhões de reais desviados ou com origem suspeita, nós não estamos falando de números frios. Nós estamos falando de recursos que poderiam estar sendo investidos em saúde, em educação, em segurança pública ou em infraestrutura. A lavagem de dinheiro e o desvio de verbas empobrecem o país e aumentam a desigualdade social. Por isso, a cobrança por transparência não é um ato de perseguição política. É um ato de cidadania. É o dever de todo brasileiro que ama o seu país e quer ver as instituições funcionando com rigor e seriedade. Os bastidores de Brasília e do mercado financeiro estão em ebulição. Os advogados já estão trabalhando nas defesas prévias, preparando argumentos para justificar a natureza dos encontros e a origem dos recursos. A defesa certamente argumentará que a produção audiovisual é um direito constitucional, que o investimento em cultura é lícito e que os encontros entre as partes foram de natureza estritamente pessoal ou social, sem qualquer viés comercial ou ilícito. Caberá agora aos investigadores, com a devida autonomia e independência, confrontar esses argumentos com a realidade dos documentos. A palavra de um senador da República ou de um ex-executivo de um grande banco tem peso, mas ela não está acima da lei. A lei é soberana. E a prova documental é a rainha das provas no processo penal brasileiro. Nós, do Goiás News Notícias, continuaremos acompanhando cada desdobramento deste caso. Nós vamos monitorar os trâmites no Supremo Tribunal Federal, as notas técnicas do COAF e as movimentações da Polícia Federal. Se houver uma resposta oficial sobre a origem dos milhões do suposto filme, nós traremos aqui, com a mesma isenção e profundidade de sempre. A informação é a maior arma contra a corrupção. Quanto mais a sociedade compreende como os mecanismos financeiros funcionam, mais difícil se torna a prática de ilícitos por parte de qualquer autoridade, independentemente do seu espectro político. O escrutínio público é o melhor desinfetante para as instituições. Para algum de vocês, seguidores do canal, que têm interesse de fazer algumas compras online, nós temos 4 lojas parceiras. Uma delas se chama Magalu Jorge Rafaela, loja americana. Também Mercado Livre, Amazon, link logo abaixo, da descrição. Boas compras! Agradecemos a sua audiência, a sua confiança e a sua presença até aqui. Lembrando sempre, o nosso compromisso é com a sua inteligência. Nós não tratamos você como um espectador passivo, mas como um cidadão crítico, capaz de analisar os fatos e tirar as suas próprias conclusões. Para os nossos ouvintes, para a nossa audiência fiel e para todos que acompanham os bastidores deste canal, deixamos a nossa mensagem final. O jornalismo sério não morre, ele apenas se adapta. E ele precisa de vocês para continuar existindo. Se você se manteve bem informado com a nossa análise de hoje, deixe o seu like, inscreva-se no canal e compartilhe este vídeo com aqueles que também prezam pela verdade e pela neutralidade. Este é o Goiás News Notícias. Nem direita, nem esquerda. Apenas a verdade dos fatos. Até a nossa próxima edição. O papel foi cumprido, entregar a você todos os ângulos dessa história, sem viés político, respeitando a sua inteligência e a sua capacidade de julgamento.